O desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, falou em coletiva sobre o processo movido pela campanha de Guilherme Boulos contra o governador do estado Tarcísio de Freitas após a declaração irresponsável dada à imprensa no dia da eleição. Primeiramente, ele confirmou que existe uma ação mais grave e explicou o rito de análise desse tipo de processo. Sim, houve realmente, já foi protocolado na primeira zona eleitoral, que é competente para esse tipo de ação, uma AIGE. Eu explico para aqueles que nos assistem. Uma AIGE significa Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ela tem um rito próprio, um rito ordinário. Não é como nos casos de representação por propaganda, em que se decide tudo em 24 ou 48 horas. É uma ação de rito ordinário, onde vão ser ouvidas testemunhas, eventualmente outros depoimentos, quebra de sigilo fiscal, bancário, enfim. E ao final haverá uma solução. A AIGE ela tem duas soluções. Ou os juízes entendem que ela é procedente e haverão consequências, ou entende-se que ela é improcedente. Então, apenas para confirmar, realmente já foi protocolado na primeira zona eleitoral uma AIGE proposta pelo candidato Boulos e pela sua coligação contra o governador e contra o atual prefeito da capital. Então ele explica possíveis consequências para o governador. Vocês estão insistindo em saber qual a consequência. A lei estabelece que, eventualmente, no caso de procedência, como qualquer pessoa, seja do governador até o candidato a vereador da cidade mais longínqua, a consequência é que pode levar à inelegibilidade. Sim. Ele também deu um panorama geral sobre os dados e ocorrências durante as eleições no estado de São Paulo. O que eu tenho para informar aos senhores é que fechamos as urnas às 17 horas, tudo correu bem, felizmente. Eu tenho aqui os dados que foram inferiores até o primeiro turno, felizmente. Nós tivemos troca de urnas, apenas 36 na capital e 27 no interior. Ou seja, somando, 63 urnas foram substituídas pelas de contingência, isso dá 0,14% do nosso contingente que estava em atuação hoje de mais de 50 mil urnas. Não tivemos, felizmente, não teve nenhuma catástrofe na capital, nenhuma tempestade, ciclone tropical, nada. Então, todas as escolas funcionando. Não tivemos necessidade de substituir. Em uma cidade do interior houve um colégio com falta de energia, mas depois já foi restabelecido e está tudo em ordem. Então, felizmente, tudo correu bem. E estou à disposição para perguntas. Foi em Franca. Uma escola, mas já foi resolvido, já está superado o problema. Então, nós temos uma ou duas escolas aqui na capital que tem uma pequena fila ainda de uma meia hora, que muitos eleitores deixam para votar no último minuto. Então, tem uma fila pequena, mas eu acho que 19 horas nós já matematicamente saberemos qual é o resultado. Eu sempre aviso que uma ou outra escola pode demorar para transmitir uma ou outra zona eleitoral. Pode ser que um boletim de urna, às vezes, emperre e não consiga transmitir. Então, no sistema fica aquela bolinha do 99,1, mas matematicamente já saberemos o resultado por volta de 19 horas. É aqui na capital, na Zona Leste. Presidente, a campanha do candidato Guilherme Boulos entrou numa ação de robô, questionando uma fala do governador Tarcísio de Freitas no local de votação. Questionando porque ele falou de um envolvimento do PCC recomendando o voto na candidatura de Boulos, e isso com a votação ocorrendo. A campanha está questionando o eleitoral, a preocupação aqui, queria que o senhor falasse se confirma que ele realmente entrou, o partido entrou, o PSOL, e o que vem depois disso. Acabei de dizer, as consequências podem ser condenação ou absolvição. A consequência está na lei. Mas ele é um político. Sim. Qual que é a punição aplicável para uma pessoa? Isso está no artigo 16 da lei artigo 22, inciso 16 da lei 6490, que é a lei da ficha limpa. Não sei, eu desconheço. Não tenho nenhuma informação sobre isso. Pode ser que esteja encaminhando. Pode ser que esteja, mas não é do nosso conhecimento. Que agora
Eu já divulguei uma nota dizendo que, na verdade, isso chegou ao nosso conhecimento por intermédio da própria imprensa. Eu desconhecia esse fato. Quer dizer, o candidato poderia uma cassação de diploma, considerar-se grave a ponto da resultado da eleição? Em tese, sim. Isso está previsto na lei. O que vocês estão me perguntando é algo que está previsto na lei da ficha limpa. Presidente, pergunta de jornalista. Tempo, prazo para esse processo de Não há prazo. Não há prazo porque, na verdade, como eu disse, o rito é ordinário, depende de uma série de instrução, ouvida das testemunhas, oitiva, ouvida das testemunhas, juntada de documentos. Quem vai julgar primeiro é o juiz da primeira zona eleitoral, vem para o TRE, 7 desembargadores apreciarão, cabe recurso ao TSE, onde 7 ministros voltarão a apreciar, como em qualquer AIGE. Esse é o rito ordinário comum de qualquer ação de investigação, ação de investigação judicial eleitoral. Não, e nessa ação que eu saiba não houve nenhum pedido de liminar, mas em tese não cabe. Presidente, tem algum balanço de crimes eleitorais hoje? Não, os de sempre. Poucos, felizmente, boca de urna, mas foram poucos casos isolados. Não tem o número que está sendo apurado ainda, mas com certeza, até a última informação, a Secretaria de Segurança que faz esse fechamento das ocorrências, mas até agora que nós saibamos foi poucos casos de boca de urna. Desculpe, eu não entendi. Sim, foi cumprida. Que eu saiba, houve esse pedido, a liminar foi cumprida, e se houver alguma consequência, quem vai apurar isso é o juiz de primeiro grau. Sobre as abstenções, qual o nível de abstenção no segundo turno agora? Ainda nós saberemos isso só quando fechar tudo. Quem diz a respeito da ausência é o boletim de urna. Então, só após a somatória de todos os boletins de urna de cada sessão que nós saberemos qual é a porcentagem de abstenção. Mas eu já comunico que provavelmente deve ser maior do que o primeiro turno. Por quê? Porque muitas pessoas acabam não votando mesmo no segundo turno. Seja porque o seu candidato preferido não foi para o segundo turno, seja porque hoje estava frio, seja porque teve algum problema. Então, normalmente o segundo turno, historicamente, ele tem um grau maior de abstenção do que o primeiro turno. Pronto? Então, agradeço, muito obrigado a todos, até uma próxima, muito obrigado.